Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre a campanha de valorização dos funcionários do Bradesco. E a gente está aqui com a Érica de Oliveira. Boa noite, Érica. Boa noite. Érica, que é bancária do Bradesco, é diretora do sindicato e é coordenadora do coletivo aqui dos bancários do Bradesco no sindicato. E essa campanha é uma campanha que foi tirada no Encontro Nacional. E essa campanha também, ela tem duas fases, né, Érica? Ela tem uma parte que dialoga com o cliente e tem uma parte que é já dos funcionários. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar aqui um pouco de um problema que está acontecendo no Bradesco, né? Que é um problema que os clientes estão sendo barrados dentro da agência. Os bancos estão fazendo esse processo de seleção, né? Explica um pouco, os bancários têm reclamado muito... Os clientes. Boa noite, Silvândia. Boa noite aos bancários que estão assistindo a gente. É importante falar que o projeto Atendimento foi um processo que o banco criou no final do ano passado. Num primeiro momento, nós procuramos o banco e dissemos que nós éramos contra esse tipo de triagem. Porque, ao fazer isso, ele seleciona quem é interessante a entrar na agência e quem não é, ele encaminha para o autoatendimento ou, em último caso, para os canais alternativos, inclusive correspondente bancário, aumentando a exposição do cliente a riscos e... o banco não está cumprindo o papel dele, né? Que é atender a população. Claro. A gente é contra isso e está protestando. Muito bem. Você falou aqui uma coisa que o cliente tem reclamado também, né? Bastante. A nossa TV dos bancários foi às ruas e ouviu os clientes. E nós vamos ver aqui o que um cliente falou sobre essa triagem, isso que o Bradesco está fazendo. Inclusive, os serviços só pioraram, porque, por exemplo, a quantidade de fila lá dentro diminuiu, mas aqui fora aumentou, porque muito mais gente fica na fila esperando para fazer, por exemplo, um serviço de depósito bancário, além da exposição, né, do perigo da insegurança, onde todo mundo vê, você está com o dinheiro, você fica inseguro porque não tem segurança e não tem a exposição, ou seja, aumentou a insegurança e o tempo de espera do lado de fora. Bom, tá vendo? Você vê que ele fala... Exatamente isso, eles estão sendo expulsos da agência, estão ficando no autoatendimento, e no autoatendimento a fila ficou muito maior, porque a fila de dentro da agência foi para fora. As pessoas estão sendo que se autoatender. E causou mais insegurança, que o cliente vai depositar, por exemplo, com dinheiro lá na mão, botando no envelope, aquele manuseio do dinheiro todo. As pessoas que estão na fila vendo, não tem divisória, né, não tem biombo entre os caixas, não tem proteção, e quem está atrás está vendo, né? Exatamente. E tem uma outra questão aí. O desconforto maior, o transtorno é para o cliente também. Agora, você imagina o bancário que está ali na frente, que ele vira praticamente um escudo humano, e ele tem o poder de dizer quem entra e quem não entra dentro da agência. Então, isso tem dado muitos problemas. Imagino que eles têm escutado dos clientes também que querem entrar. Exatamente. Os bancários também são vítimas, muitos são agredidos verbalmente. A gente tem relato de bancário agredido fisicamente por conta desse projeto Atendimento. Fisicamente? Onde que aconteceu Fisicamente. A gente tem relato de agências na região central, no extremo leste e no extremo sul, de bancário que foi agredido fisicamente por conta dessa política do banco. Nossa, isso é um absurdo. Realmente. E é uma coisa assim, na verdade isso não é uma questão exclusiva do Bradesco, né? A gente já viu outros bancos começaram com essa campanha de expulsar o cliente da agência, aí o Bradesco passou a fazer isso agora, mas a gente vê que os clientes estão sendo, os usuários, né? Também, e em especial aí os usuários estão sendo expulsos das agências bancárias. Exatamente. E assim, tem uma outra questão, o Bradesco tem um público diferenciado. Né? Ele sempre, uma característica de mercado dele era atender o público de menor poder aquisitivo, localizado em agências, bairros muito populosos, então o transtorno é maior. Não tem como comparar de um banco mais elitizado com o Bradesco, porque o transtorno é infinitamente maior. E é por isso que a gente tomou essa iniciativa, por conta da reclamação muito grande dos clientes e dos bancários também. Bom, então agora a gente vai ouvir aqui o professor André Accorsi, que é professor de finanças, pesquisador da 28 de agosto, que pesquisa o Banco do Futuro. Vamos ouvir o que é que o professor fala sobre os bancos e o atendimento. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos, né, na categoria bancária. A pesquisa foi desenvolvida no último ano e basicamente trabalhou com os dados do Banco Central.
e se constatou um número muito grande de reclamações, né? Aproximadamente no intervalo de 12 anos, 1.100.000 reclamações, que dá uma média por mês de 7.800 reclamações. É um número muito grande de reclamações em relação ao sigilo, à confiabilidade desses canais alternativos. A queixa maior dentro da pesquisa é exatamente em relação a isso, a confiabilidade, transações que foram feitas sem autorização do cliente, o que mostra que os sistemas são vulneráveis. Bom, as novas tecnologias impactam os clientes da seguinte maneira. Primeiro, vai exigir dele que ele tenha acesso à internet, que ele tenha um celular, um smartphone, para que ele possa fazer as transações que muitas vezes ele já não consegue ou é impedido de ser feito na agência. Então, uma parte do que era o custo do banco acaba se transferindo para o cliente, porque ele passa a ter tarifas, a necessidade de ter uma internet mais rápida, a pagar planos de telefonia que permitam ter acesso à internet em diferentes locais. Então, em primeiro momento, eu até costumo dizer assim, né, o que o banco gastava, hoje, boa parte é gasto pelo cliente, porque o cliente é que acaba arcando com esses gastos. E a folha se reduz por parte dos bancos, e uma parte desse gasto que o banco tinha acaba sendo transferido para o cliente bancário. Interessante, né, essa pesquisa que o professor está comentando. Em 2014, os canais digitais foram responsáveis por mais da metade das transações feitas no Brasil, sendo que a internet é 41% e o celular 12%. E ele está falando isso que tem muita reclamação dos clientes, usuários dos bancos, né, nesses meios. Uhum. O que o bancário diz disso, Érica? Os bancários do Bradesco comentam? Bom, eles falam bastante a respeito disso, mas assim, um dado também que é interessante lembrar, o Bradesco pelo segundo mês consecutivo está figurando no topo do ranking de reclamações do Banco Central, né? Pois é, né? Isso aí não é à toa, não é de graça. E certamente esse atendimento é seletivo, né? Como é que vocês chamam? Posso te barrar? Sim, na nossa brincadeira chama posso te barrar. Posso te barrar? Certamente está sendo responsáveis para que o banco figure aí no Banco Central como um dos mais reclamados nesse período. Exatamente. E assim, é importante a gente lembrar que nessas atividades do Posso Te Barrar, como você mesma disse, a gente preparou um material exclusivo para o cliente, dizendo tanto que o banco lucrou no período e o tanto que ele cobra de tarifas e o tanto que a população é prejudicada. E assim, o retorno da população tem sido ótimo. Em todos os locais que a gente tem feito atividade, a gente recebe apoio dos bancários, recebe apoio dos clientes e dos usuários do banco também. É verdade. O professor também falou uma questão interessante. O banco transferiu o custo, uma parte do custo que ele tinha para fazer aquela operação para o cliente, porque o cliente tem que ter uma internet rápida, né, boa, não pode ser aquela internet lenta, porque também ele não consegue baixar todos os programas de segurança que são necessários para ele acessar com segurança sua conta corrente na internet. Com segurança, entre aspas, né, porque segurança na internet, na rede, hoje é algo muito questionável, né, tem que estar o tempo todo desenvolvendo ferramentas para melhorar essa segurança, porque senão você fica desatualizado. Então, o cliente tem que ter um bom equipamento, o cliente tem que ter um bom celular, o cliente tem que ter internet com velocidade, né, para acessar. Tudo isso é um custo que ele transferiu para a casa dele. Energia elétrica para ligar o computador. E então, paga altas tarifas para se autoatender. Além disso tudo que você falou, ele ainda paga tarifa para se autoatender, para fazer isso tudo que você falou. Nessa campanha aí do Posso Te Barrar, vocês estão você está dizendo que a visita nos locais de trabalho, coletiva, que é o sindicato, e estão levando uma enquete, né? Um Home a Bank. Vamos ver o vídeo e depois a gente comenta. Olá, tudo bem? Estamos vivendo uma nova era no mundo, a era da exclusão social. Você já foi excluído alguma vez? Gostaria de experimentar? Venha para o Home Bank. Aqui você sentirá na pele o que é exclusão social. Boa tarde, eu gostaria de pagar uma conta. Boa tarde, mas a senhora é cliente Gold? Não, eu sou correntista simples, mas eu sou gerente de uma terceirizada. Não deixará passar um cliente simples, porque senão cabeças vão rolar. Então acho que você vai ter que pagar suas contas em outro lugar. Aonde? Uma casa de jogos ou algo assim. Tarde. Vim fazer as aplicações do lucro da minha fazenda. Boa tarde, mas você é cliente Gold? Sou Gold,
plus e especial. Só interessa para o banco cliente que tem muito dinheiro. Ah, sim. Claro, meu senhor. Fica à vontade, por favor. Obrigado. Tá esperando o quê? Venha para o Roma Bank. A melhor exclusão social para você. Esse vídeo está lá no Face e no site do sindicato, né? Você estava me falando aqui antes da gente começar que ele já está com quantos acessos? Mais de 7 mil visualizações e a última medição que a gente fez tinha mais de 17 mil pessoas alcançadas. Ele realmente é um sucesso, né? As pessoas reagem a ele, sempre mandam mensagem pra gente, porque ele é bem-humorado, né? Inclusive, as atividades do Poste Barrar, a gente brinca, inclusive, com esse vídeo também. A população interage super bem, os bancários também, então, realmente está um sucesso. Claro, porque ele mostra aquilo que o cliente falou no primeiro vídeo, né? Sim. Que ele está sendo expulso, está tendo que ficar numa fila maior, porque ele não pode mais entrar na agência. Ele está se sentindo mais inseguro, porque ele vai depositar na frente de todo mundo, lá no caixa eletrônico, né? No caixa eletrônico, com todo mundo quase, né? Quase na tua cola ali. Você não pode pedir para o cara, ó, olha para o lado, né? Tem banco que... Tem agência que o caixa eletrônico está do lado da porta da rua. O cara está passando na rua, está vendo. Exatamente. Portanto, aumenta muito a insegurança do cliente. E tem razão do cliente estar reclamando, do cliente ligar no Banco Central. E é isso mesmo, tem que ligar no Banco Central. Tem que reclamar no Procon, tem que reclamar no IDEC. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar já da campanha de valorização dos funcionários do Bradesco. As crianças e adolescentes de hoje serão os cidadãos de amanhã. Que legado queremos deixar para nossos filhos e netos? A Fundação Projeto Travessia, criada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, atua há quase 20 anos na promoção de direitos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Por meio de parcerias e doações, a Fundação já atendeu a mais de 13.700 crianças e adolescentes e seus familiares, transformando a história de suas vidas. Essa causa é muito importante e precisa ser prestigiada. Doe a devolução de sua contribuição sindical total ou parcial para essa grande iniciativa. O futuro do país agradece. Nós estamos de volta no Momento Bancário, agora falando sobre a campanha nacional de valorização dos funcionários do Bradesco. Bom, está aqui a Érica Oliveira, que é bancária do Bradesco, diretora aqui do sindicato, coordenadora do coletivo, e que está ajudando a coordenar essa campanha aqui no sindicato. Érica, fala um pouco da campanha. Estou vendo aqui vários cartazes em cima da mesa. Explica para a gente, pessoal que está nos ouvindo, como é que é a campanha. Bom, a campanha de valorização dos bancários do Bradesco é uma coisa que já existe há bastante tempo. A gente, todo ano, reedita, a gente procura sempre fazer... atualiza, né? Sim, atualiza a pauta e procura fazer um link sempre com a campanha de mídia do banco. Então, o Bradesco está usando atualmente o Agora é Brá, né? E a gente agora fez uma brincadeira, uma piadinha com o Agora é Bancário. Dá para ver? Enfim, a gente está lançando a campanha amanhã. Amanhã é Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores do Bradesco. Tem a entrega Mostra de novo que o pessoal vai aproximar aqui. Tá, vamos lá. Cadê? Essa é a primeira imagem, a que tá em branco não aparece direito, né? Que agora é bancário. Agora é bancário. Tá em branco. É o mote da campanha. Aí tem uma outra arte bonitinha aqui. A gente vai trabalhar bastante com a folha bancária, com as redes sociais também. Então, assim, ó, só continuando a falar, a campanha, ela existe já desde meados dos anos 2000, a gente reedita ela todos os anos, que é uma forma do Bradesco atender as reivindicações específicas dos trabalhadores do Bradesco. Porque cada banco tem a sua especificidade e é bom a gente sempre
reforçar Claro. isso. E a gente sempre procura lançar campanha antes da nossa campanha nacional para poder dar um gás também, né? Por exemplo, nesta terça agora, né, nós estamos entregando, marcamos com o banco, vamos entregar a pauta e marcar um novo calendário de discussão dessa pauta que já tem pendências do ano passado. Sim. E tem as reivindicações que não foram atendidas, né, Érica? Defesa do emprego é uma delas. Que mais? Mais contratações. Auxílio Educação, que é antigo, Sim, inclusive. Aliás, é o exatamente. único banco que não paga Auxílio Educação, é o Bradesco. Você tem no Itaú, tem no HSBC, tem no Santander, tem na Caixa, tem no Banco do Brasil. Só está faltando o Bradesco e é impossível que um grande banco, Alguns bancos, os maiores bancos inclusive, privados desse país, não pagam. E alguns bancos, inclusive, pagam segunda graduação e pós-graduação e a gente não consegue avançar, né? Exatamente. Bom, mas antes da gente falar das demais reivindicações, que serão entregues agora nessa terça, a gente tem mais um vídeo do professor André Corsi, que ele está falando da categoria bancária. Então, os impactos dessas tecnologias para os bancários são os seguintes. A pesquisa pega uma outra base de dados agora, que é da RAIS, que é aquela declaração que é entregue anualmente pelas empresas, pelos bancos, ao governo. E se constatou nessa pesquisa o seguinte, que, em primeiro lugar, a escolaridade do bancário é muito alta, né? 80% da categoria hoje já tem o superior completo. Por outro lado, se a gente pegar a década de 90 e a década atual, o que se percebe é que esse bancário mais escolarizado fica menos tempo no banco. Hoje, o mais comum é que o bancário não atinja 10 anos de casa. A segunda mudança importante é que, por se exigir um nível de escolaridade maior, o bancário acaba tendo uma idade maior para ingressar no banco. E, por último, há uma mudança muito significativa de gênero, né? Na década de 90, a maioria esmagadora dos bancários eram do sexo masculino. 70% aproximadamente. Hoje, meio a meio. E a diferença salarial que sempre existe entre homem e mulher, com as novas tecnologias, como aparece em muitas publicações, deveria ter diminuído. Pelo contrário, aumentou. Então, você tem uma categoria hoje mais feminina do que era antes e, ao mesmo tempo, a diferença de salário entre homens e mulheres aumenta no período em que essa tecnologia foi introduzida, contrariando muitas vezes o que as pesquisas acadêmicas dizem, né? Então, o que se percebe pela pesquisa é que os bancos usam as mulheres substituindo os homens para baratear a folha de pagamento e, ao mesmo tempo, se livram, né? Voltando à questão dos clientes, de gastos que eles tinham antes com os clientes. Pois é, né? Você vê a situação. Tem mais mulheres nos bancos, as mulheres têm uma diferença salarial, né, ganham menos que os homens. Exato. E a gente... Isso está na pauta, né? Na nossa pauta que a gente vai entregar para o banco amanhã, nós vamos discutir salário? Vamos discutir salários e vamos discutir um plano de carreira com igualdade de oportunidades. Porque também está claro que as mulheres no Bradesco ascendem até um determinado ponto na carreira e, a partir disso, o sexo masculino predomina. Então, um dos nossos pontos, um dos nossos eixos principais é a questão do plano de cargos, carreira de salários com igualdade de oportunidade. Interessante, porque a diretora de RH agora é uma mulher, Exatamente. né? Desde o ano passado que ela veio fazer parte tem acompanhado junto com o diretor que saiu, que é o Bueno, as negociações, e esse ano ela assumiu já como a diretora, então a gente espera, inclusive, que ela ajude a resolver esse problema de discriminação, de diferença salarial entre homens e mulheres dentro do banco, e nós vamos discutir isso na pauta amanhã. Agora, outra coisa, Érica, são as condições de trabalho. O que você me fala, né, que os bancários do Bradesco têm reclamado, comentado sobre as condições de trabalho? Além das metas de vender produto, né, que mais que tem tornado aí difíceis as condições de trabalho? Bom, as reclamações que chegam para nós, em sua grande maioria, elas têm a ver nos departamentos, principalmente com a questão dos desvios de função, da sobrecarga de trabalho, que é pouca gente para desempenhar muitas tarefas. Isso é uma reclamação comum. Isso eu ouvi muito nas agências. Então, isso é comum. Os bancários falando de desvio de função. Está numa função e não tem o salário daquela função. Ou então ele é promovido no cargo, ele responde por aquele cargo, mas o salário não é compatível com a função que ele desempenha. Claro.
Aí a questão da falta de funcionários para desempenhar todas essas tarefas. E nas agências, para além da questão do projeto atendimento, tem uma questão que está atormentando os bancários, os gerentes pessoa física. Só que assim, a reclamação começou com os gerentes pessoa física, que subiu para os gerentes de agência, que subiu para os gerentes regionais. Que é a questão do reenquadramento dos clientes. Exclusive. Eles têm que enquadrar 5 clientes todos os dias. Quer dizer, ele tem que ligar para o cliente. Não basta ligar, ele tem que é o que eles chamam de virar a chave. Eles têm que virar a chave, tirar o cliente do segmento Classic para o Exclusive. Certo, Só que mas assim... o cliente tem que concordar, certo? Exato. E para além disso, ele tem que fazer todas essas ligações, tem que preparar o cliente, se disponibilizar para o atendimento, 5 por dia positivos. E para além disso, ele tem que ser convencido. Exato. Aí ele tem que atender o telefone, ele tem que fazer compensação, ele tem que vender os produtos, ou seja, é muita tarefa para pouco tempo e para pouco bancário. Isso só para dar um exemplo. E, por exemplo, o esforço dele, se ele ligou para 20 clientes no dia e só 3 concordaram, esse esforço de ter ligado para 20 clientes é considerado pelo banco? Não. Então, isso é um grande problema, exatamente. isso é uma grande reclamação, né? E assim, a pressão recai sobre todos, né? Todos são pressionados, a pressão vai chegando até o gerente, que assim, a gente já publicou várias matérias, já conversamos com o banco a respeito, e a gente espera de verdade que com a campanha a gente está bem esperançoso que a gente consiga resolver essas questões. Isso é grave, porque o bancário reclama muito que não tem reconhecimento. Acho que a parte da valorização é você ser reconhecido o seu esforço, sua dedicação, né? Reconhecido com salário, porque não basta só simplesmente dar o cargo e não dar a função, dar o trabalho e não dar o salário. Exatamente. É ser reconhecido na carreira, por isso que tudo isso que a gente coloca como pagar a faculdade, ajudar a pagar uma pós, isso faz parte desse reconhecimento, dessa valorização. Nós vamos continuar ouvindo aqui o professor André Corsi, né, que continua falando da categoria bancária. A tecnologia nunca foi neutra. A grande questão que se tem que se fazer é, se o banco está investindo tanto e tem tanta queixa de cliente, e os clientes reclamam porque não são bem atendidos, e ao mesmo tempo a gente viu que o bancário hoje é mais escolarizado do que era antes, e ao mesmo tempo ele permanece menos tempo no banco, aparentemente essa tecnologia não está servindo para os 2 públicos principais com os quais o banco se relaciona, né? Seus clientes e os funcionários que estão trabalhando para ele. Então, aí sim a gente precisa entender que talvez essa tecnologia esteja alavancando violentamente a produtividade. Então, um resultado de uma outra pesquisa que eu fiz é sobre produtividade. E realmente a produtividade nos últimos trimestres, nos últimos anos, ela vem aumentando. Então, o que significa isso? Eu preciso de menos funcionários para fazer o que eu faço. E reduzo minha folha, eu substituo esse funcionário por uma máquina, ou por um cliente que faz o papel do funcionário. E pior dos mundos é que esse cliente paga a tarifa. Então, ele está fazendo o papel do bancário e, ao mesmo tempo, ele paga a tarifa para o banco e o banco ganha 2 vezes. 1, porque ele não paga o salário do bancário. 2, porque ele ganha a tarifa do cliente. Então, assim, acho que a tecnologia se paga com folga, né? Nossa, isso aí é outro absurdo, porque aumentou muito o uso de tecnologia no serviço bancário, né? E a gente sabe que isso é uma coisa que veio para ficar e vai continuar aumentando. O que nós queremos discutir com os bancos é como é que essa tecnologia é introduzida, porque apesar dela estar sendo introduzida no trabalho bancário, a gente vê lá na ponta um bancário muito sobrecarregado. Exatamente. Não é verdade? E faz parte dessas reclamações dos trabalhadores essa sobrecarga do trabalho. O trabalho não diminuiu. Ele se transformou ao longo do tempo, né? Mas ainda assim, falta gente para tanta demanda. Por exemplo, agora o cliente quer um gerente que possa dar atenção, que tenha condição de ligar para ele, que cuide daquela conta. E ainda não inventaram uma máquina que faz isso, né? E tem uma pesquisa que fala que o cliente ele confia na pessoa. Ele quer ter uma agência que ele saiba que ali, se ele for ali, ele tem uma pessoa para atendê-lo. Ele quer essa segurança, está lidando com o dinheiro dele, né? Muitas vezes toda a economia da sua vida está ali. E você quer saber, quer perguntar para alguém na hora que você tiver algum problema, que investimento você vai fazer, enfim. Então, você quer alguém que te dê atenção. Mas a gente vê que também no Bradesco, cada gerente cuida de um número de contas correntes, né, de clientes, muito grande para você dar essa atenção toda.
Exatamente. Você No não acha caso, eu acho, os normativos, inclusive, prevêem que a quantidade ideal de clientes para um gerente exclusivo ter encarteirado são 750. Se você for fazer uma conta burra, 22 dias úteis por mês, dividido por essa quantidade, ele teria que atender 33 clientes com qualidade, com diferencial de atendimento, que é o que o banco está pedindo. Mas ele não atende, às vezes, o cliente uma vez só no mês. O cliente precisa de várias demandas, então ele tem que atender, Exatamente. às vezes, mais de uma vez na semana, né? Às vezes até no dia, dependendo da demanda do cliente. A solução é mais contratação para que o atendimento melhore. Agora, para a gente finalizar, tem uma reivindicação ali que eu acho que eu escuto muito dos bancários do Bradesco nessa questão da valorização. O banco tem lucrado muito, seu lucro aumentou, cresceu em relação no ano passado em relação ao ano anterior, nesse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A PLR dos bancários do Bradesco é apenas a PLR da convenção coletiva. Agora, do Itaú tem uma PLR maior, que é o PPR, que é o PCR, né? No Santander tem uma PLR maior, acima da convenção coletiva. No HSBC, inclusive no HSBC tinha um programa que não atingia todo mundo, mas tinha. No Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, só está faltando o Bradesco pagar um valor maior que a convenção coletiva. Isso está na nossa pauta, correto? Está na pauta. Muito bem, então eu queria encerrar agradecendo aqui a presença da Érica e convidando você, bancário e bancária, a participar desta campanha, acompanhar as folhas bancárias, a notícia, né, Érica, no site, no Face. E essa campanha ela vai ter um caráter interativo, a gente vai brincar muito com as redes sociais, mais do que as outras campanhas, que é um jeito do bancário, um jeito leve do bancário participar e se envolver na campanha. Então, para ficar atento, a gente vai trabalhar com várias hashtags e lembrando que é uma campanha nacional. Isso. Não são só os bancários de São Paulo, são os bancários do Bradesco do país todo envolvidos. Então, a gente conta com a participação de todo mundo, tem tudo para ser uma campanha muito legal e vitoriosa se os bancários vierem conosco. Exatamente. E a gente também convida você a responder a consulta da campanha nacional dos bancários, que nossa database é 1º de setembro, já em final de julho a gente faz a conferência nacional e a gente precisa que você dê sua opinião, que você responda a consulta, está no nosso site, você pode entrar lá, responder, mas também vai no papel, no seu local de trabalho, mas entre e responda a consulta, que é muito importante para a gente. E um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário.